Como decidir qual é a hora de parar as manobras de ressuscitação pulmonar? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis na assistência hospitalar. Veja nesse episódio nosso Journal Club o que a literatura traz de novo sobre esse assunto. Isso aí, pessoal. Muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Journal Club no hospital. Quem ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho de notificação para receber os nossos novos episódios. Estamos aqui mais uma vez dos estúdios da FCM, com o apoio do Otávio e do Bruno, e mais uma vez com o Marcelo aqui para trazer um artigo para a gente discutir. Então, Marcelo, o que você trouxe hoje aí para a gente? Fala, galera. Hoje eu trouxe um artigo que foi publicado no JAMA em janeiro desse ano, que é um artigo de investigação que visa estabelecer regras para suspensão da ressuscitação cardiopulmonar nos pacientes que têm parada intra-hospitalar. A motivação do estudo é porque atualmente as diretrizes de ressuscitação, elas oferecem pouca orientação sobre quando interromper os esforços de ressuscitação durante uma parada cardíaca hospitalar, o que pode levar à tentativa fútil ou à interrupção precoce inadequada no manejo da ressuscitação cardiopulmonar. E a pergunta do estudo é se uma regra de decisão clínica pode orientar a interrupção dos esforços de ressuscitação durante uma parada cardíaca intra-hospitalar. O objetivo do estudo, então, foi desenvolver e validar regras de encerramento da ressuscitação por uma parada cardíaca intra-hospitalar, com o foco em dois aspectos. O primeiro, em ter uma baixa taxa de falso positivo, menor do que 1%, ele estabelece, ou seja, para evitar interromper a ressuscitação em pacientes que possam sobreviver. E ter uma alta taxa de positividade, que ele coloca uma taxa de positividade razoável, sendo maior do que 10%, para garantir que as regras tenham utilidade clínica e que a gente possa suspender as manobras de ressuscitação no momento adequado. O desenho do estudo foi um estudo observacional, multicêntrico, envolvendo análise de dados da Dinamarca, da Suécia e da Noruega. Esses dados eles foram coletados entre 2017 e 2022, e os pacientes incluídos nessa avaliação foram pacientes maiores ou iguais a 18 anos, em parada cardíaca intra-hospitalar e uma ausência de um ritmo gerador de pulso na primeira análise de ritmo da parada. O desfecho primário era a avaliação da mortalidade em 30 dias após a parada cardíaca, e ele também fazia análise de alguns desfechos secundários, entre eles prognóstico neurológico e mortalidade em 1 ano após a parada cardíaca. As variáveis que eles consideraram para fazer o estudo foram 6 variáveis associadas à mortalidade e que estavam disponíveis na prática clínica, que foram incluídas para eles avaliarem o desenvolvimento da regra de suspensão da reanimação. Então, eles consideraram como variável a idade, o local da parada, se era em leito intensivo ou não, o monitoramento do paciente, se ele estava monitorado ou não, se o evento da parada foi testemunhado ou não, o ritmo inicial, se era um ritmo chocável, se era sistolia ou uma atividade elétrica sem pulso, e a duração da ressuscitação. Os critérios de seleção das regras, então, como eu já citei, eles objetivaram uma taxa de falso positivo inferior a 1% e uma taxa de positividade superior a 10%. E eles objetivavam, dentre essas 6 variáveis, ter o menor número de variáveis possíveis para ter uma aplicação clínica mais fácil de ser realizada e que cumprisse tanto a taxa de falso positivo quanto a taxa de positividade estipulada. Então, basicamente, eles selecionaram, dentre esses anos de estudo, que 2017 a 2022, 9.800 pacientes na Dinamarca, 12.000 pacientes na Suécia e 1.300 pacientes na Noruega. A característica geral do grupo, né,
era uma média de idade de 74 anos, sendo que 63% eram homens, somente 22% estavam em unidade de terapia intensiva, a maior parte estava fora de leito intensivo. 79% dessas paradas, elas tinham sido presenciadas, então basicamente 21% que entrou no estudo, 55% tinha sido monitorada de todas as paradas analisadas, 23% estava em ritmo chocável e a média de ressuscitação cardiopulmonar entre todos os pacientes analisados era de 13 minutos. Então, aqui é uma tabela com os resultados basicamente descritos. Então, lembrando, o que foi considerado como variável para entrar no estudo foi idade, o local, se foi presenciado ou não, se foi monitorado ou não, o ritmo inicial e a duração da ressuscitação. E aqui ele coloca nessa tabela todas as análises combinadas entre os 3 países e individualmente entre cada um deles, e a gente nota que existe uma semelhança bem grande tanto na idade quanto nas outras variáveis com relação à avaliação individual ou avaliação geral. Com relação aos resultados gerais de todos os pacientes analisados, 50% dos pacientes, eles não tiveram retorno à circulação espontânea, 73% dos pacientes foram a óbito nos 30 primeiros dias pós-parada, 74% dos pacientes, eles acabaram evoluindo com status, um prognóstico neurológico reservado, e quase 80% dos pacientes acabavam evoluindo a óbito no primeiro ano pós-evento da parada cardiorrespiratória. Aqui nessa tabela, é uma tabela sobre as regras de ressuscitação. Eles estabeleceram, então, basicamente 5 regras com as quais eles trabalharam essas variáveis que ele estabeleceu para entender qual dessas regras ela cumpriria aquela baixa taxa de falso positivo e uma taxa razoável de positividade. E a partir de análise estatística, eles encontraram que a primeira regra era a regra que mais se adequava com relação aos parâmetros que ele objetivou avaliar. Então, se nós formos notar aí nessa tabela, a taxa de positividade era de 12% aí na Dinamarca, na regra número 1, 10% na Suécia e 9,9% na Dinamarca. E a taxa de falso positivo, que o objetivo era ser menor do que 1, ela acaba tendo cumprimento aí na análise da Dinamarca, quando a gente vai avaliar a regra 1. Na Suécia e, na verdade, na Noruega não foi possível fazer a avaliação desses dados por questões relacionadas a dados de prontuário eletrônico. Mas entre todas as 5 regras estabelecidas, ele notou que essa primeira regra era a que mais condizia com a situação que ele se propôs a estudar. Então, basicamente, essa primeira regra, que foi a que o estudo chegou, que é a que mais fidedigna para a avaliação de suspensão dos esforços na ressuscitação cardiopulmonar, você precisa responder algumas perguntas para concluir essa regra. Então, a primeira coisa é, o paciente está em parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar. Tá? Essa parada foi não monitorizada? Se a resposta for sim, essa parada foi não testemunhada? Se a resposta for sim, essa parada é em ritmo de assistolia? Se a resposta for sim, essa parada durou mais do que 10 minutos de ressuscitação cardiopulmonar? Se a resposta for sim, novamente, você teria a possibilidade de suspender os esforços para a ressuscitação, visto que esses pacientes, eles têm uma sobrevida limitada e um prognóstico neurológico completamente reservado. Agora, se em alguma dessas perguntas a sua resposta for não, essas regras elas não são utilizadas para a decisão de suspender ou não a parada cardiorrespiratória. O estudo tem uma série de limitações. Os dados eles foram obtidos a partir de registro nacional da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, que são países nórdicos, com IDH alto, uma
riqueza considerável, um perfil de serviço de saúde diferente daquele em outros países, tanto da Europa quanto abaixo da linha do Equador. As variáveis incluídas, elas foram incluídas no estudo com base na disponibilidade imediata na avaliação do prontuário e nos registros clínicos que foram obtidos. Faltaram dados em 10% dos casos no registro dinamarquês, 25% dos casos no sueco e 36% dos casos no norueguês. E esses dados, eles podem ter interferido na avaliação final, os dados limitados, né? E as variáveis, elas também foram definidas a partir de uma discussão entre os participantes da pesquisa, não referendadas em literatura prévia. Então, isso pode ter um impacto também quando a gente vai abranger esse estudo. Mas a conclusão do estudo é de que ele desenvolveu e validou 5 regras para término de ressuscitação intra-hospitalar. A melhor dessas regras, que é baseada nas 4 variáveis que eu citei, ela apresentou uma baixa taxa de falso positivo e ela foi consistente entre os 3 países. E a implementação de uma regra validada, ela pode ajudar a evitar a interrupção precoce e inadequada e também a reduzir tentativas fúteis de ressuscitação. Isso aí, cara. Muito legal. Assim, como eu disse, né, eu acho que é um tema espinhoso, digamos assim, porque é uma decisão desagradável de ser tomada na beira do leito. É um tipo de decisão que, na maioria das vezes, gera muito desconforto entre a equipe. Então, sempre tem uma parte da equipe que quer continuar, tem uma parte da equipe que já não queria nem estar reanimando, às vezes tem uma parte da equipe que... Então, é difícil que isso seja uma decisão unânime e gera muito desconforto, né? E eu acho que a literatura que a gente tem prévia, ela vai um pouco nesse sentido. Então, os 10 minutos, e eu acho que isso já tem um pouco dentro do nosso meio. 10 minutos é um número crítico ali, né? Então, dificilmente a gente, a partir do momento que você tomou a decisão de reanimar, de fazer as manobras, dificilmente a gente para antes de 10 minutos, mas aí a partir dos 10 minutos começa a ter toda aquela discussão de qual é a hora de parar. E chamou a atenção que eles colocam, né, que há uma média de reanimação de 13 minutos, então também não se reanima muito mais do que 10 minutos. E até do ponto de vista de comparação com dados prévios que o estudo usa como embasamento para discussão, eles colocam que um dos scores ele falha em alguns serviços americanos, né? Esse UN10, que era um score que basicamente pega a parada não presenciada, ritmos não chocáveis e mais de 10 minutos, que é um parâmetro que ele usa, que ele tem uma taxa de falha um pouco maior, e ele coloca que hospitais que têm um tempo de reanimação mais longo tem algo em torno de 25 minutos de reanimação. Então, o longo é 25 minutos, né? Então, tem esse entre 10 e 20, 25 minutos que a gente fica um pouco na dúvida, mas é legal, assim. O que tem aí do ponto de vista da metodologia? O que você notou de interessante nesse estudo? Algum comentário que você quer deixar para o pessoal que vale a pena prestar mais atenção? Eu achei muito interessante da questão metodológica que ele pega os dados em prontuários e ele decide que ele vai usar essas 6 variáveis. E dentro dessas 6 variáveis, ele faz uma série de análises estatísticas cruzando variável com variável, e ele coloca que eles chegaram a mais de 50 mil possibilidades de regras para tomar a decisão de suspender ou não a ressuscitação cardiopulmonar. Lembrando que ele usa idade, ele usa local de internação, ou se a parada foi presenciada ou não, ou ritmo. E daí, a partir dos cruzamentos de dados, ele chega a mais de 50 mil regras. E daí ele coloca que foram 5 regras escolhidas, que eram as que continham o menor número de variáveis possíveis, que é um dos objetivos do estudo, né? Ter o menor número de variáveis para facilitar a tomada de decisão terapêutica. E dessas 5 variáveis, quando ele vai fazer a avaliação, ele usa o grupo dinamarquês inicialmente,
E com os resultados que ele obtém no grupo dinamarquês, ele faz a replicação dessas análises no grupo sueco e no grupo norueguês. E ele percebe que existe uma replicabilidade confiável na análise que ele faz. Então, não foi algo que ele usou dados dos 3 países unicamente numa análise só. Então, ele analisou de um país, chegou numa conclusão e foi replicar nos dados dos outros países e encontrou os mesmos dados. Eu acho que isso torna o estudo mais interessante, inclusive do ponto de vista de todas as limitações que existem por serem dados retrospectivos, né? E entre outras situações, mas que é replicável naquela situação. E a partir disso, ele consegue fazer essa avaliação do falso positivo ou da taxa de positividade, chegando naquilo que ele objetivava no início do estudo e estabelecendo essa regra nessas situações. Então, eu acho que é um algoritmo interessante que ajuda demais. Ele até coloca no artigo que eles fizeram a replicabilidade da regra UN10, que é mais aplicável nos Estados Unidos especificamente, e que a partir da regra UN10 ele não conseguiu chegar no que ele objetivava de baixo falso positivo e taxa positividade, e alta taxa de positividade. Que essa UN10 isoladamente na avaliação, ela fugia dos parâmetros, então não seria replicável. Mas que o que ele encontra, ele consegue chegar mais próximo possível de evitar situações desnecessárias. Eu acho que uma questão interessante que ele coloca também é que eles fizeram análises de subgrupos específicos em que talvez a decisão do médico no momento que estava fazendo o atendimento do paciente pudesse ter interferido no tempo de ressuscitação cardiopulmonar. Então, por exemplo, pacientes mais jovens que às vezes a equipe fica desconfortável por conta da idade, de suspender os esforços. Então, em análises, subgrupos diferentes de pacientes menores que 65 anos ou que tiveram paradas reanimações muito prolongadas, mais de 25 anos, ele conseguiu fazer análises individuais dos subgrupos também e chegar a resultados parecidos aí nessa criação das regras. É legal, eu acho que assim, isso foi uma coisa que ele pontuou, né? É lógico, você tem muitas variáveis, mas a ideia é que se trabalhasse com variáveis que fossem facilmente acessíveis na beira do leito, porque você está no meio de uma parada, você já tem que pensar em uma série de outras coisas para tentar achar uma causa reversível, você tem que controlar uma série de variáveis, além disso, você tem que ficar pensando ou procurando variáveis de prognóstico, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa legal do estudo, né? Eu acho que dos resultados é importante salientar uma coisa que você colocou, né? Assim, o desfecho da parada intra-hospitalar é um desfecho ruim de maneira geral. Se a gente... E aqui acho que é uma coisa que precisa ficar bem claro. Quando a gente tira o grupo de pacientes que tem parada em ritmos chocáveis e que... Quando a gente for pensar num paciente intra-hospitalar de ritmos chocáveis, a maioria das vezes eles têm uma causa reversível, né? Ou isquemia miocárdica, ou tem algum distúrbio de eletrólito. Então, tem fatores ali que você consegue. A partir do momento que esse paciente retorne à circulação espontânea, você consegue resolver e aí acaba que você tem um desfecho um pouco melhor, mas... Aqui ele colocou basicamente, são os pacientes em assistolia, né? Eu acho que isso muda um pouco de algumas outras regras que colocavam pacientes com ritmos não chocáveis de maneira geral. Sim. Aqui ele vai especificamente em assistolia, né? Então, mesmo aquele paciente com atividade elétrica sem pulso, ele tira do algoritmo dele, né? Então, ficou um algoritmo bem restrito, na verdade, né? Então, pacientes com parada não presenciada, que não estavam monitorizados, que pararam em assistolia, né? Então foram encontrados em assistolia, e que você começa a tomar essa decisão de interromper depois de pelo menos 10 minutos de esforços, né? Como que é hoje, o que a gente está acostumado a ver na beira do leito, e o que esse estudo traz um pouco de diferente na nossa vivência aí, que você acha? Olha, eu acho que, assim, existem variáveis
extra análise do que está acontecendo com o paciente que também interfere. Eu acho que a experiência do profissional que está fazendo o atendimento conta muito na tomada de decisão sobre suspensão ou manutenção da reanimação, porque, obviamente, que mesmo profissionais mais experientes, quando já está fazendo o segmento do paciente em um setor de enfermaria, por exemplo, ou mesmo no UTI, conhecendo aquele caso, ele vai ter uma possibilidade maior de tomar uma decisão talvez mais evidenciada a partir daquilo que ele está presenciando diariamente, né? Diferente, por exemplo, de um time de resposta rápida que muitas vezes não tem um conhecimento tão claro daquele paciente, tão profundo sobre como está sendo a evolução dele para ter uma tomada de decisão um pouco mais objetiva. Mas acho que a relação que se estabelece entre a equipe multi também determina muito. Várias vezes a gente trabalha em hospital universitário, a gente sabe que às vezes está numa situação... toda a parada cardiorrespiratória é uma situação tensa para toda a equipe, obviamente, e na hora que a gente está reanimando, que está se prolongando um pouco, as pessoas já começam a se olhar, já começam a entender que talvez esteja num limite ali de continuar as manobras de ressuscitação por conta de retorno à circulação espontânea, prognóstico neurológico, entre outras questões. Então, eu acho que quanto mais análise objetiva a gente tiver para conseguir tomar essa decisão, a gente consegue tirar mais o componente subjetivo de decisão centrada no médico, que no fim quem vai suspender a ressuscitação cardiopulmonar é o profissional médico que está ali tocando, pelo menos aqui na nossa realidade, no nosso contexto, né? É o profissional médico que está fazendo o direcionamento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, eu acho que ainda é um assunto muito complexo. Eu tenho uma análise global a partir das experiências que eu vivencio e que eu ouço relatos de que a gente tende a ser um pouco mais persistente, às vezes, do que aquilo que já tem alguns dados em literatura. Eu acho que esse estudo aqui, ele tem uma característica específica lá dos países nórdicos, tudo, mas ele vem em uma linha parecida com estudos que foram feitos com regras que existem em outros locais do mundo, inclusive, só que ele delimita ainda mais, né? A regra UN10, ela usa pacientes em AESP também. Aqui, ele coloca os pacientes em assistolia mesmo. Então, acho que quanto mais objetividade a gente tiver, melhor, mas obviamente a gente nunca vai conseguir chegar numa regra universal, né? Eu acho que isso é importante saber também. É muito da experiência e da compreensão sobre a medicina também tem limites, né? A gente não consegue também resolver todos os problemas ali num contexto de uma ressuscitação cardiopulmonar. E eu achei muito interessante, eu não tinha visto ainda esse estudo, eu peguei agora para a gente fazer a organização da gravação, e eu achei que dá uma segurança maior, inclusive para aquilo que a gente já vem discutindo sobre até que ponto ir, né? Eu acho que ele reforça um pouco algumas ideias que a gente já tem, de quem vivencia essa realidade e já sabe, né? Eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que é assim... É entender que o paciente que está no hospital, ele tem riscos, e um dos riscos é ele, de fato, ter uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, e que pensar esse risco no dia a dia e pensar em como lidar com o risco e como lidar com uma eventual ocorrência desse desfecho te facilita muito na hora que ele eventualmente aconteça. E essa coisa de você ter uma boa comunicação com os times de resposta rápida ou dentro dos sistemas de resposta rápida também facilita muito a atuação desses profissionais que de fato não têm essa proximidade tão grande com o paciente. Então isso eu acho que é uma coisa importante, de fato facilita um pouco essa tomada de decisão de em que momento interromper os esforços. E eu acho que uma coisa que fica, talvez para mim fique marcado nesse estudo, é essa ideia de que nesses pacientes, principalmente aqui no estudo, em assistolia,
mas pacientes já com mais de 10 minutos de reanimação, que você não teve uma mudança do padrão, não encontrou uma causa reversível, aquele paciente que foi encontrado parado, pense bem antes de fazer reanimações prolongadas, porque o que os dados mostram é que o desfecho é ruim e eu acho que isso é não desejável do ponto de vista do cuidado dos nossos pacientes, né? Isso aí. Então, acho que é isso. É mais um estudo aí para contribuir para um conjunto de dados que ainda não está fechado, que são coisas que ainda eu acho que tem que se desenvolver bastante, mas é um estudo a mais para ajudar a gente nessa tomada de decisão num momento difícil que a gente costuma ter na beira do leito. Então é isso. Obrigado pela audiência, quem ficou até o final, e nos encontramos em breve.